Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E no último vídeo eu apresentei para vocês um dos pilares do viaduto aqui da obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E eu expliquei para vocês qual é o motivo desse pilar ser vazado e não ser de seção maciça. E um dos principais motivos é o ganho do momento de inércia que a gente tem a partir do momento em que a gente faz esse pilar vazado. E para ficar mais claro ainda, eu mostrei para vocês uma tabela comparativa de quais seriam os momentos de inércia da seção vazada e da seção maciça. E aí muita gente me pediu nos comentários para que demonstrasse como que é feito o cálculo desse momento de inércia do pilar. Então, para isso que eu preparei esse vídeo de hoje, vai ser um vídeo aqui no quadro, onde eu vou calcular junto com vocês o momento de inércia deste pilar. Vamos desenhar aqui a geometria desse pilar para a gente relembrar quais são as dimensões dele. Então essas são as dimensões do pilar. Nós temos aqui 3,60 por 4,80 e uma parede de 40 centímetros. E antes de iniciar os cálculos, vamos relembrar alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é com relação ao centro de gravidade. Se vocês observarem essa figura da seção do pilar, ela é simétrica tanto com relação ao eixo X quanto com relação ao eixo Y. Então vamos considerar aqui um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. Você vai observar que ela é simétrica em relação aos dois eixos. E sempre que uma figura é simétrica em relação aos eixos, a gente sabe que o centro de gravidade vai passar aí no centro de simetria dessa peça. Então, de cara, a gente já vai saber onde está aqui o centro de gravidade dessa peça. Então, o centro de gravidade vai estar simétrico tanto com relação ao eixo X quanto com relação ao eixo Y. E como esse pilar é um pilar homogêneo, um pilar de concreto armado, a gente também vai considerar que o centroide aqui dessa figura vai coincidir com o centro de gravidade. Então nós já temos aí uma primeira informação importante, que é o centroide da nossa figura. Então nós vamos considerar aqui o eixo X e o eixo Y passando pelo centroide dessa figura. E agora vamos ao cálculo em si. Primeiro fator que a gente deve observar: essa figura é uma figura retangular vazada. E a gente tem tabelado a fórmula para o momento de inércia de seções retangulares, só que a gente não tem para seções retangulares vazadas. Então existem duas formas da gente fazer esse cálculo. Primeiro vamos relembrar qual é a fórmula. Então a gente tem aqui a fórmula que a inércia com relação ao eixo X ou ao eixo Y vai ser igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. O que vai mudar com relação ao eixo X e ao eixo Y? O que vai mudar é que a base e a altura vão se alternar. Quando a gente estiver calculando em relação ao eixo X, a nossa base vai ser 3,60, que é justamente a base que está paralela ao eixo. Quando a gente estiver calculando a inércia em relação ao eixo Y, a nossa base vai ser 4,80. Se a gente sabe como calcular os momentos de inércia para figuras retangulares, então a única coisa que a gente vai fazer aqui na nossa primeira demonstração é transformar essa figura vazada em figuras geométricas conhecidas, que vai ser do nosso retângulo. E como é que a gente pode fazer isso? Existem várias formas possíveis de você dividir isso aqui em retângulos. Então qual vai ser a minha sugestão? A minha sugestão vai ser dividir um retângulo nessa lateral, que a gente vai chamar aqui de figura 1. E percebam que, por consequência, a gente vai ter essa mesma figura desse outro lado aqui, que a gente também vai chamar de figura 1. Então, nós temos aqui a nossa área da nossa figura 1. E nós temos aqui também a área da nossa figura 1. E agora sobrou a nossa figura 2, que nada mais é do que esta outra área aqui de cima, que vai coincidir com essa área aqui de baixo. Então, nós temos aqui nossa área da figura 2 e a nossa área da figura 2. Com relação à figura 1, que é essas duas partes aqui, a gente observa que o centroide delas está coincidindo aqui com o eixo do centroide da nossa figura principal. Então, a gente vai usar simplesmente esta fórmula aqui. Porém, com relação à figura 2, percebam que o centroide dessas figuras, que seria exatamente aqui no centro desses retângulos, eles não estão coincidindo
com o nosso eixo de simetria. Portanto, existe aqui uma certa distância com relação a esses dois centróides. E como é que a gente faz essa compensação? A gente vai fazer essa compensação com uma parcela a mais aqui no nosso momento de inércia, que vai ser justamente a área desta figura 2 aqui, eu vou chamar de área 2, multiplicado pelo quadrado da distância deste centroide até este outro centroide. Parece um pouco complicado, mas na prática aqui vocês vão ver que é extremamente simples. Vamos iniciar os cálculos. Primeiro aqui da nossa figura 1, eu vou chamar aqui de figura 1. Então, a nossa inércia com relação ao eixo X, vamos lá. A inércia com relação ao eixo X vai ser a nossa base. E qual é a base aqui da figura 1? A base é justamente 0,4. Então, nós temos aqui 0,4 vezes a altura ao cubo. Qual é a nossa altura? 4,8. Dividido por 12. Então, isso aqui vai ser igual a... Vamos ativar aqui a nossa calculadora. 3,686 m². Lembrando que isso aqui vai... Quando a gente fazer o cálculo final, vão ser duas vezes, porque nós temos uma área e duas áreas. Duas vezes a área 1. Vamos calcular aqui a inércia com relação ao eixo X da nossa figura 2. Com relação à figura 2, qual vai ser a nossa base? Então, a nossa base vai ser 3,60 menos 0,4 menos 0,4. Portanto, nós temos 2,8, a base sempre paralela aqui ao eixo que a gente está calculando, ao eixo X. Então, 2,8 vezes a altura, que é 0,4, ao cubo, dividido por 12. Como eu falei para vocês, como esse centróide dessa figura não passa pelo centróide da nossa área principal, nós vamos ter que fazer esse acréscimo aqui de compensação, que vai ser igual à área da figura 2. Qual é a área da figura 2? Vai ser justamente 2,8 vezes 0,4, que multiplica... A gente sabe as dimensões internas aqui, que vão ser 4 metros e 2,8. Então, a metade de 4 vai ser 2. Então, até essa parte aqui nós temos 2. E a metade de 0,4 vai ser 0,2. Então, nós temos 2,2 ao quadrado. Então, a inércia em x da nossa área 2 vai ser igual a 5,436 m². Qual vai ser a nossa inércia em relação ao eixo x total? Então, a nossa inércia em relação ao eixo x total vai ser 2 vezes a inércia da área 1 mais 2 vezes a inércia da área 2. Logo, nós vamos ter aqui 18,2 m². Então, está calculada a inércia com relação ao eixo x, 18,2 m elevado à quarta potência. Vamos colocar aqui na parte superior do quadro, inércia com relação ao eixo x, 18,2 m². E vamos agora calcular a inércia em relação ao eixo y. Agora nós vamos precisar inverter. O que era base passa a ser altura e o que era altura passa a ser base, pois nós iremos considerar agora o eixo y. Então vamos calcular aqui a nossa área 1 primeiro. Então a inércia em relação ao eixo y da nossa área 1. Percebam que agora a área 1 ela não está coincidindo o centróide aqui da figura com o centróide aqui dessas duas áreas. Então nós iremos usar essa forma aqui de compensação. Vamos lá. Qual é a base em relação ao eixo y? Então a nossa base vai ser 4,8 vezes a altura ao cubo. Qual é a altura? 0,4 ao cubo, dividido por 12. Mais a área da figura 1, que vai ser 0,4 vezes 4,8. Que multiplica essa distância ao quadrado. Qual é essa distância entre os dois centróides? Nós temos aqui que essa área interna é 2,8. Então, a metade de 2,8 vai ser 1,4. Mais a metade aqui dessa distância de 0,4, que vai ser 0,2. Então, nós vamos ter
1,6 ao quadrado. Inércia em relação ao eixo y da nossa área 1 vai ser igual a... Vamos agora calcular a nossa inércia da nossa área 2 com relação ao eixo y. Então, o aumento de inércia em relação ao eixo y da área 2 vai ser igual a... Lembrando agora que a nossa base é sempre paralela ao eixo, então a base vai ser 0,4 vezes a altura ao cubo. Qual que vai ser essa nossa altura agora? A altura vai ser 2,8 dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a... Então, observem que a influência da área que está afastada do eixo aqui, do centro de gravidade que a gente está calculando, ela exerce sempre uma influência muito maior do que a área da figura que está passando aqui, que o centro de gravidade, que os centroides se coincidem. Então, vejam só, de 4,9 para 0,7. O quanto que essa área aqui influencia bem mais na inércia do que essa área aqui. E é justamente por isso que a gente faz o pilar vazado, por isso que a gente afasta essa parede com relação ao centro aqui dessa área, ao centroide. E qual vai ser a inércia total com relação ao eixo y? Então a inércia total vai ser 2 vezes a inércia da figura 1 mais 2 vezes a inércia da figura 2. Então vai ser 2 vezes 4,941 mais 2 vezes 0,732. Inércia em relação ao eixo y vai ser igual a 11,34 metros elevado à quarta. Vou colocar a nossa resposta aqui. Inércia com relação ao eixo y vai ser igual a 11,3 m à quarta. Viu como é fácil você fazer essa divisão de áreas aqui para poder fazer o cálculo do momento de inércia? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda maneira que é possível nesse caso. E qual seria a segunda maneira da gente dividir essas áreas aqui nesta figura? A segunda maneira da gente dividir, pessoal, seria considerar essa área interna aqui como sendo uma área negativa. Então a gente calcularia o momento de inércia dessa área externa e diminuiria do momento de inércia desta área interna. E por que, nesse caso aqui, apenas a gente vai poder fazer esse tipo de consideração? Porque essa figura ela é duplamente simétrica. Ela é tanto simétrica com relação ao eixo x, quanto simétrica em relação ao eixo y. Se não fosse por isso, a gente não poderia fazer essa colocação. Então vamos lá ver como é que vai ficar o cálculo nessa segunda versão. Primeira fase aqui, inércia com relação ao eixo x. Então vai ser a área maior menos a área menor. Então, base, que vai ser 3,6, vezes a altura 4,8 elevado ao cubo dividido por 12, menos, a gente vai considerar que o vazado é uma área negativa. Portanto, a base, que vai ser 2,8, vezes a altura interna 4, dividido por 12. Então, inércia com relação ao eixo x vai ser igual a 18,2 à quarta, que é exatamente o mesmo resultado que a gente tinha encontrado fazendo aquela primeira divisão de áreas. Vamos calcular agora, através dessa nova versão, a inércia com relação ao eixo y. Então, a inércia com relação ao eixo vertical aqui vai ser igual a... Inércia com relação ao eixo y vai ser igual à base da área externa, 4,8, vezes a altura ao cubo, 3,6 ao cubo dividido por 12, menos, a gente vai considerar aqui a área vazada como negativa. Então, qual é a base da área interna? 4 vezes a altura 2,8 ao cubo dividido por 12. Inércia em relação ao eixo y vai ser igual a... Inércia em relação ao eixo y, 11,3 metros elevado à quarta, que é exatamente o mesmo resultado que a gente já tinha encontrado.
Então percebam que você pode sim ter uma interpretação diferente de como fazer essa divisão aqui das áreas, desde que você não confunda qual a relação da base e da altura em relação ao eixo de inércia que você está calculando. Esses cálculos de centroide, centro de massa, centro de gravidade, momento de inércia com relação ao eixo x, y, a gente aprende lá no início do curso de Engenharia Civil. E a gente vai aplicar isso aí bem mais na frente do curso, quando a gente vai estudar concreto 1, concreto 2, edifício em concreto armado, e às vezes acaba que, como a gente vê isso logo no início, a gente não dá tanta importância. Você só vai descobrir o quanto é importante entender e saber calcular esses conceitos quando você vai na parte de aplicação, na parte das disciplinas práticas do curso, das disciplinas de concreto. Então você que está fazendo Engenharia Civil, preste bastante atenção aí no início do curso, nessas disciplinas aqui de resistência dos materiais, para quando chegar lá na frente nas disciplinas de concreto, você consiga aplicar toda essa teoria na prática. Ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários, eu sei que é um pouco aí teórico esse assunto, mas é importante para você entender aí o que está por trás da engenharia. Se você não é inscrito no canal Vida Engenharia, se inscreva agora mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!